Fala pessoal, terça-feira, todo mundo já sabe, é dia de um papo a mais aqui no canal Cidades em Cena. E hoje nós temos aqui a presença ilustre de uma Miss, mais uma Miss, sentando aqui para conversar com a gente, mas daqui a pouco eu apresento ela. Vocês já sabem, mas é aquele nosso combinado. A gente finge que vocês não sabem e eu finjo que eu vou apresentar ela para vocês. Mas antes, tenho que agradecer a .br Comunicação, que tem toda essa estrutura do podcast para poder fazer esse programa, né? Sem contar que a .br também produz vídeos sociais, comerciais, gestão e gerenciamento de redes sociais também. Então, aqui na .br Comunicação, vocês vão encontrar tudo o que vocês precisam para produzir o conteúdo de vocês. Lembrando que é só entrar no @pbrcom23 para entrar em contato com eles. Agradecer o meu grande amigo Adailton Vieira da Tech Shop, lá onde você encontra tudo para informática, papelaria, conserto de notebooks, computadores, tablets, celulares, com aquele preço bacana. Também o Estação Carandaí, para quem gosta de pegar viagem, fazer aquela paradinha para dar aquele descanso. O Estação Carandaí é o lugar perfeito, Carol, porque lá você vai encontrar café quentinho, fresquinho, aquele pãozinho de queijo que saiu do forno na hora, além de salgados, sanduíches, almoço, né? Fazer aquele pit stop antes de seguir viagem para recarregar as energias. Agradecer também a Jomap, a Jomap que é dos grande parceiro aqui do canal, que são líderes nos implementos para a agricultura da pecuária de leite. Né? Lá vocês vão encontrar todos os implementos que vocês precisam para a sua fazenda, além da assistência técnica 24 horas, 7 dias por semana. Então, se você quer implementar a pecuária leiteira na sua propriedade, a Jomap é o local onde você vai encontrar tudo. E o Gastro BQ, restaurante aqui em Barbacena, é aquele restaurante que faz aquela comida caseira fora de casa. Eu sempre tenho a oportunidade de estar almoçando com eles lá, a Bel, o Alexandre, o Jean, a Cíntia, o Gustavo, toda a equipe. São pessoas maravilhosas que têm atendimento de 5 estrelas que a gente gosta e merece, né? E se você quer ter o seu comércio divulgado por nós aqui, é só entrar também em contato com a .br Comunicação, @pbrcom23. Todos os arrobas de todo mundo tá na descrição do vídeo, é só vocês procurarem lá, entrar em contato e ser feliz. E agora, sem mais delongas, vamos começar a nossa conversa com a nossa convidada, mais uma convidada de garbo e elegância aqui no mês das mulheres, né? Mais uma rosa a enfeitar aqui o nosso jardim. Eu recebo com muita alegria uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, mas que já se tornou uma pessoa assim, muito, muito especial para mim, uma amiga muito querida, juntamente com o Rafael Maridão. Rafael, abração para você, irmão, a gente tem que sentar para conversar. Senhoras e senhores, recebam ela, a influencer digital, Rainha das Rosas Sênior 2023. Senhoras e senhores, com vocês, Carol Capucci. Carol, seja bem-vinda. Muito obrigada, Silvio. É um grande prazer estar aqui participando aí do seu canal. E fiquei muito feliz mesmo com o convite. Espero aí trago um conteúdo bacana aí para a gente poder desembolar hoje. Não, Carol, é o seguinte, a ideia de um papo a mais é trazer pessoas para contar histórias, né? E você, apesar de ser uma moça jovem ainda, você não, assim, é mais nova do que eu, então é jovem, então. Você já tem uma história para contar, tem muita história, nós vamos tentar contar algumas delas aqui, mas não se preocupe se não der tempo de contar outras. Você vai voltar várias vezes para cá para a gente continuar contando essas histórias. E assim, Carol, você hoje é uma influencer digital aqui em Barbacena, tem um dos perfis do Instagram mais seguidos da cidade, mas vamos voltar um pouco no tempo. Como que era? A Carol
menina lá de, sei lá, 10, 12 anos de idade, ela sempre quis seguir por esse caminho de... Porque assim, não de influencer digital, porque isso é uma coisa nova. Existia, né? Mas assim, essa coisa assim de modelo, de aparecer, conta pra gente. Sim, tudo começou quando eu era pequena lá em Barbacena. Frase famosa é essa. E por influência da minha mãe mesmo, a gente era bem assim, fanática com concurso de beleza. E eu sempre quis, sabe? Eu sempre almejei. Pra quem não sabe, né? Minha mãe, a Célia, ela era atriz de radionovela. É mesmo? Sim, há muitos anos atrás. Aqui em Barbacena? Aqui em Barbacena. Se você procurar no Google, você vai achar a Célia Nunes Ferreira, atriz de radionovela. Vamos dar uma olhada nisso depois. Então, a minha história com o estrelato, né, como se diz, vem de sangue da minha mãe. E ela sempre quis me colocar para desfilar para Broto das Rosas, Brotinho, Boneca Viva. Tinha uma vizinha lá, e a gente... tudo quanto é desfile que tinha em Barbacena, ela me candidatava. E aí eu fui seguindo por aí, sempre gostei. Já tentei fazer inscrição para a novela Chiquititas. Já tentei inscrição no Big Brother. Então, assim, a Carol sempre gostou muito desse mundo. Eu era bailarina também, fazia balé. E sempre fiquei... Foi um concurso de Miss, né? Naquela época que não existia igual existe hoje. Rede social, internet, não tinha essas coisas, né? Naquela época. Então era muito mais difícil, porque era uma coisa assim que era surreal pra gente, na nossa realidade, uma cidade pequena, né? Uma cidade assim, não tinha muito o que a gente fazer. Então eu tinha esse sonho guardado dentro de mim, porém eu não pude muito levar adiante, né? Até que desfilei também para a Rainha das Rosas quando eu tinha lá meus 15 anos, participei da Festa das Rosas aqui e aí acabou que isso morreu um pouco dentro de mim porque não existia digital influencer, não existia blogueira, não tinha, né, mercado para isso. Até que veio esse boom da internet, rede social. E aí eu comecei a fazer provador para a loja, muito antes de existir blogueira, muito antes de existir youtuber. Eu fazia para uma loja de uma amiga que era lá no Plaza Shopping, chamava Fascínio. Eu fazia fotos para lá. E aí participei de alguns desfiles regionais e por aí foi. Aí, como não tinha muito como crescer em Barbacena nisso, né? Por aí ficou essa parte meio morta dentro de mim. E assim, aí quando começou, e quando que voltou isso assim para sua vida assim, que você falou assim, poxa, agora eu posso voltar porque achei meu caminho assim. Essa é a chance, né? Então, fazer foto para provador, né, para loja, trabalhar como modelo especificamente, isso eu sempre fiz. Tem uma loja de uma amiga que eu sempre faço para ela, tem mais de 10 anos. Então, assim, isso aí eu sempre fiz. Porém, a chave virou quando, de repente, eu vi lá no Visite Barbacena que o concurso Rainha das Rosas ia abranger outras faixas etárias. Desde incluir o Baby das Rosas, né, que eram bebezinhos de 1 a 3 anos, até melhor idade, mulheres acima de 60 e sênior, que era a categoria que eu me enquadrava, entre 30 e 50 anos. E aí eu vi aquilo ali, eu nem acreditei, né? Eu vi a propaganda, a inscrição aberta, eu falei, gente, eu vou. Se jogou, né? Me joguei. Deu medo, deu frio na barriga, porque eu falei assim, infelizmente, é uma coisa que eu tô tentando trabalhar em mim, tirar isso, parar de preocupar com o que as pessoas vão pensar, né?
E aí eu falei assim, gente, mas não sei o que vão falar. Vão falar assim, nossa, e tiveram comentários negativos. Do tipo, mulheres mais velhas, né? O que esse pessoal tá querendo fazer nesse mundo? Mas eu acho que tem espaço para todo mundo. E eu fui lá e fiz minha inscrição. E comecei. Me deu um plus para trabalhar nas redes sociais. E aí eu falava sobre a Festa das Rosas. E aí eu falava sobre Barbacena, sobre toda a minha preparação. E eu me preparei mesmo. Eu não entrei para brincar, eu entrei para ganhar. Sabe? Sim. Eu fui lá, assim, eu não tinha dinheiro pro vestido, eu pedia patrocínio, pedia ajuda pro meu marido. Se virou. Me virei, falei, pedi pra um, pedi pra outro, falei assim, galera, apareceu e eu acho que eu vou crescer daí, sabe? E aí, era um sonho guardado dentro de mim e eu não tive essa oportunidade, né? Quando eu participava desses eventos, eu não tinha Instagram, não tinha rede social. Então, a oportunidade que as meninas têm hoje de crescimento, hoje uma Rainha das Rosas, ela estoura. Sim. Ela estoura, entendeu? Principalmente aqui em Barbacena. Na minha época não existia isso. Você ganhava a faixa, coroa, guardava na caixinha, no ano seguinte você passava para a próxima e pronto. Hoje é um acontecimento, né? Não virava né? nada, você não era ninguém por causa daquilo. Você voltava para o seu terceiro ano, voltava a estudar e ia para a faculdade. Direito, medicina, engenharia. Ou contabilidade. Que era o que lá em casa podia. E contabilidade. Né? Então era isso a vida. E assim, quando eu vi isso, eu falei assim, tô mais velha, tô. É uma oportunidade de mostrar às outras mulheres que idade não é nada, né? E eu vou embarcar nessa. Vou meter a cara. Treinei passarela, fiquei uma semana assistindo concurso de Miss, assisti Miss Universo, 500 vezes Miss Universo, Miss Brasil, Miss Minas Gerais, tudo quanto era concurso, ficava desfilando no corredor de casa pra lá e pra cá. Escolhi, fiquei na louca. E isso foi num período pós a pandemia, né? Pós a pandemia. Foi quando voltou. 2023. Foi quando, já foi depois da pandemia, já. Se não me engano, ficou sem a Festa das Rosas, né? Teve 2022. Isso. Aí foi 2023. Só que 2023, que foi o meu ano, que foi a primeira vez que eles deram oportunidade para outras faixas etárias, né? Inclusive a minha, que era de mulheres a 30 a 50 anos. Então eu me joguei e deu certo. Deu muito certo. Ô, Carol, assim, uma dúvida assim, que eu acho que todo mundo tem, eu acho que você deve ter respondido isso assim, umas 500 vezes, mas assim, eu vou te responder, porque assim, para nós que estamos na plateia assistindo, é legal. Assim, ganhou, beleza. Mas assim, como que o momento ali em que você é eleito, recebe o resultado do que você ganhou? Como que é assim? Tipo assim, você cai a ficha na hora ou cai a ficha depois? Ou como que foi assim o processo interno seu assim de receber o resultado? Foi muito legal. E assim, eu queria muito ganhar, né? Muito. E até mesmo pela memória da minha mãe. No tempo todo que eu desfilei, eu pensava muito nela, sabe? Eu falava assim, eu vou entregar o meu melhor. É um nervosismo imenso. E o meu foi um fato muito engraçado que eu vou contar. Fica à vontade. Foi assim, eles colocam a gente numa fileira para aguardar o resultado. Sim. Aí eu vi aquela coroa enorme, linda, aquela faixa rosa, eu amo rosa, todo mundo sabe. E aí aquela faixa rosa, e eu olhava aquilo ali, eu falava, oh meu Deus, eu queria tanto que isso fosse meu, eu vou ficar tão feliz. Só que você nunca acredita, por mais que você tenha dado o melhor, a gente nunca acredita na gente, né? Aí eu falei, já foi. O que tinha que ser estava feito. E eu vendo os jurados contarem as notas, o Giovanni entrevistando a gente ali para fazer hora, para chegar a nota, e aquilo a minha barriga ia... E parece que aumenta a pressão, né? Nossa, era terrível. Eu arrepio de contar até hoje. E a gente ali enfileirado. Aí foram entregar uns presentes para todas as participantes. Tinha um presente maior e tinha e os outros presentes todos iguais. Uhum. Só que aí o que acontece? O presente maior, na cabeça de quem viu, era o presente da rainha. E o Alexandre foi entregando o presente para todo mundo. E aí, para a última menina que estava do meu lado, ele entregou o presente maior. Quando eu vi ela recebendo o presente maior, eu perdi.
É ela. Só que ainda não tinha saído o resultado e eles estavam aquele negócio de passear atrás da gente com a coroa e com a faixa, com contagem regressiva. Só que eu vi ela ganhando o presente maior. Aí você... Quando eu vi, eu falei, é ela. Aí eu já fiquei assim, murchei, sabe? Eu falei, ai meu Deus, eu tinha um sonho, hoje eu tenho um sonho não realizado e um monte de dívida segunda-feira. Normal. Aí eu falei, meu Deus, não ganhei. Só que aí começaram a passar com a faixa pra lá e pra cá, a coroa, de repente, a rainha sênior das rosas 2023, eu vi um trem branco, assim, que era a parte de trás da faixa. Carolina Alessandra no Ferreira. Oi? Tipo assim, como assim, gente? O que aconteceu? Que o mundo mudou nessa hora? Foi uma loucura muito legal. E aí depois nós descobrimos o caso do presente, porque era um presente diferente. Porque a gente ganhou um baby doll. E aquele era uma camisola de uma caixa maior. Só que o presente tinha nome embaixo. E a loja fez, mas assim, não tinha nada a ver que era pra quem... Ganhou. Quem seria a rainha? Porque uma ia ganhar uma camisola e o resto ia ganhar um baby doll. E não tinha nada a ver. E o Alexandre não viu os nomes embaixo e entregou aleatoriamente. E a menina, coitada, que recebeu também, porque eu acho que ela também achou que ela tinha ganho. Sim. Que ela pegou o presente, ela tipo assim, né? Não, tipo assim, foi assim, foi a reação inversa à sua, né? Porque ela acabou também fazendo a mesma associação. Foi, né? ela também olhou, e só eu e ela, porque a gente estava do lado, ela estava na ponta, eu era a próxima. As que estavam pra lá não viam. Então ela olhou, eu olhei, ela olhou pra mim, tipo, ganhei. E eu, tipo... Aí depois ganhei. Aí depois que eu vi a faixa vindo, aquela coroa de todo tamanho, eu ficava assim, como assim? Mas foi muito bom. Foi hoje uma das melhores memórias que eu tenho na minha vida até hoje. Não, com certeza é uma coisa assim que você vai levar pro resto da sua vida, isso. E assim, pode parecer assim, tem muita gente que fala assim, é futilidade você ganhar um título, mas não é você vencer a si mesmo, sabe? É você se colocar, se propor fazer uma coisa e fazer o melhor. E aquilo era um sonho de infância, era uma coisa que estava dentro de mim, sabe? Então, por mais que pode parecer assim, para muitas mulheres, futilidade, mas não era. Tinha alguma coisa maior que movia o meu sentimento e o meu coração para estar ali fazendo aquilo. Porque, assim, na verdade, os concursos de beleza, eles são vendidos apenas como concursos de beleza. Sim. Ganhou e tal. Mas... a gente não vê, por exemplo, contar a história das candidatas, de onde que elas vieram, o que elas passaram para estar ali, né? Igual nós tivemos aqui, foi esse mês? Foi no fim do mês passado, fim de fevereiro, nós tivemos a Camila, a Rainha das Rosas, né? A Rainha das Rosas esteve aqui com a 2023, 2024, eu tenho que lembrar que é 2024, porque, né? A Rainha das Rosas 2024, ela teve aqui, a Camila, e assim, ela, assim, a história dela é uma história super bacana, né? Ela contou que, assim como você, ela tinha aquele descrédito é só determinado tipo de moça que ganha para a Rainha das Rosas e tal. Então, assim, foi muito legal, é muito bom poder conversar, ter espaços como esse, para a gente conhecer a história por trás da faixa e da coroa. Sim. Porque ali tem uma pessoa, não é uma coisa assim unidimensional. É uma coisa que tem ali todo um passado envolvido, uma história, igual no seu caso, né, que é uma outra categoria, então já tem mais uma estrada a mais atrás, né? Igual você acabou de contar, que a sua mãe era atriz de radionovela. Gente, eu nunca iria imaginar isso, entendeu? Então, assim, para mim, esse espaço que a gente tem aqui de trocar, de bater esse papo, é bom por causa disso. Né? Nós tivemos aqui também uma moça aqui de Barbacena, a Beatriz Lopes. O episódio dela foi no dia 23 de janeiro, foi no dia do meu aniversário. Ela é uma modelo internacional. Eu não sabia. Você sabia que em Barbacena tinha uma modelo internacional que desfilou em Itália, Índia?
entendeu? Então, assim, Dubai. Então, esse espaço é bom para isso, para a gente conhecer que não é apenas um rostinho bonito, tem muita coisa por trás. Uma bagagem, né? Para saber dessa bagagem. E principalmente nós mulheres, a gente lida muito com a pressão social de ser bonita, de dar conta de tudo, de toda hora ser perfeita. Você tem que trabalhar bem, você tem que ser uma esposa boa, você tem que ser uma mãe maravilhosa, você tem que estar magra, você tem que estar com e sempre rindo. E sempre lindo, sabe? Sendo que a gente tem TPM, a gente tem ansiedade, a gente tem depressão, a gente tem problema com autoestima e muitas das vezes isso não é tratado. Tá. Eu vou só que... Pode, Carol, e assim, agora vamos voltar um pouquinho na sua história, que é o seguinte. Você é filha, você acabou de falar que a sua mãe foi atriz de rádio novela, né, aqui em Barbacena, mas você também é filha de um professor muito conhecido na cidade, Cesário, foi meu professor na ciência da computação. E 90% da cidade. Né? Não, uma pessoa assim, muito. Eu tive acho que 2 períodos que eu tive com ele na faculdade, mas como que é assim para você levar o legado dessas 2 pessoas com você, assim? Então, é uma responsabilidade muito grande, né? Porque meu pai era o rei da inteligência. Então era até engraçado, porque quando eu fiz faculdade, os professores conheciam ele e achavam assim, né? Eu falava, gente, olha, eu sou o outro lado da moeda, tá? Eu não sou boa em física, não sou boa em conta, não sou boa em matemática, eu sou o outro lado da moeda. Então, assim, e o meu pai, uma pessoa muito séria, muito correta, né? Minha mãe também. Então é muito gratificante, eu sou muito feliz e grata a Deus todos os dias. Infelizmente, eles já não estão mais entre nós, né? Infelizmente mesmo. É uma tristeza muito grande que eu tenho, né? De ter perdido tão cedo pessoas magníficas, mas são tão boas que Deus quis eles perto dele mais rápido, né? E então, assim, eu sou muito orgulhosa e muito feliz e muito grata de ser filha deles. E é uma responsabilidade muito grande levar o nome tanto do meu pai quanto da minha mãe. E assim, eu quero aproveitar e contar uma curiosidade do seu pai, que hoje a gente tem essas plataformas de estudo online, né, tudo. Hoje nós estamos falando em 2000, isso veio se popularizar com a pandemia, né, de 2020 para cá. Sim. O seu pai já tinha isso em 2001, 2002, 2003. 2002, na verdade, foi quando eu estudei com ele. O seu pai já tinha isso lá, ou seja, há 22 anos atrás, o seu pai já fazia o que é feito, começou a fazer há 5 anos atrás, 6 anos atrás. O YouTube dele. Tinha, não, ele... Era um site, ele gravava aulas e as aulas eram todas gravadas e ele criou um cursinho assim, dessa forma. Inclusive, uma curiosidade também, teve um prêmio de resolver uma equação criada por um japonês, algo assim, bem mirabolante mesmo. E só os gênios mesmo do mundo disputaram esse prêmio e o meu pai ganhou. O meu pai ele conseguiu resolver a equação dentre assim, números japoneses, pessoas, matemáticos inteligentíssimos, e ele foi o único do mundo que conseguiu fazer essa equação. Olha, eu não sabia, essa aí eu não conhecia, não. É uma curiosidade que quase ninguém sabe. Não, o seu pai, ele sempre foi, ele sempre estava à frente do tempo dele. Todo mundo que estudou, eu gosto dos meus amigos que estudaram com ele antes de mim, fala, pô, você vai adorar a aula dele, porque assim, a gente pegava a matéria dele no servidor, sabe, assim, era uma coisa assim bem à frente mesmo do tempo, sabe? E assim, eu sinto que eu fui um privilegiado de estudar com certos professores. Uhum. E assim, não é porque eu estou aqui na sua frente, não. Mas o Cesário é um professor que eu sempre tive assim, uma admiração muito grande por ele. Assim. O Carol, mas aí assim, aí você ganhou, agora vamos voltar para coisa aqui, você ganha
o concurso, é eleita Rainha das Rosas Sênior 2023. E aí, assim, você chegou a pensar assim, tá, e agora? O que eu vou fazer? Porque, assim, é aquela história. Geralmente, igual você falou mesmo, né? Porque lá atrás você ganhava o concurso, ganhava a faixa, a coroa e só passava a faixa no próximo ano. Você pensou assim, poxa, e agora? O que eu vou fazer? Ou você falou assim, não, vou pegar isso aqui e vou fazer algo com isso? Então, na hora foi muito legal. Primeiro eu vivi a emoção, né? Óbvio. Demorou a ficha cair, eu cheguei em casa bobada, ficava olhando pra faixa, pra coroa, vendo o vídeo 500 vezes pra ver se era verdade. Mas um fato que foi muito engraçado, meu celular ficou com meu marido lá embaixo e eu peguei e assim que eu desci da passarela, né, como eu tava colocando ali toda hora, postando, falando com o pessoal que me seguia, né, com os meus seguidores, gente, vou subir na passarela, é agora, não sei o que. Aí eu peguei o celular assim, de repente meu Instagram travou. De tanta gente... 3.000 seguidores, só de eu descer da passarela. Então foi assim, eu falei, gente, aí foi tudo assim, muito assim, eu sou Rainha das Rosas, meu Instagram tá bombando, ficou travado meu Instagram uns dias, sabe? Tipo, tivemos algumas funcionalidades foram travadas, porque parecia até que era algum fake, de tanto seguidor que eu comecei a ter e mensagem. E aí assim, eu falei, agora é a hora, né? Eu vou pegar desse limão e fazer a minha limonada. Opa! E aí foram várias oportunidades que eu tive, sabe? Eu fiz bastante publicidade. Nossa, foi uma época maravilhosa da minha vida. Aí veio vários concursos para algumas franquias de Miss me procurar, agência de modelo. Muita coisa bacana aconteceu, sabe? Foi um período assim, que eu falei que eu tava no estrelato mesmo. E aí eu estudei cada possibilidade, tudo certinho, e optei, falei assim, vou tentar, né? Já tô aqui mesmo, não custa. E aí eu ia participar de 2 concursos de Miss, que era o Miss Brasil Real e o Miss Brasil das Américas. Então eu comecei a preparação para poder disputar esses concursos de beleza. Preparação de passarela, preparação, buscar, né, coordenação, patrocínio, porque envolve muito dinheiro, a inscrição é muito cara. Tudo caro. Tudo caríssimo. Só, né, eu lembro, você fez uma rifa. Fiz rifa, fiz várias coisas, sabe? E assim, fiz várias ações para começar a levantar fundo, né? Tive bastante parceria também, clínicas de estética, para cuidar do corpo, salão, tudo. Fui dali fazendo minhas publis e arrumando patrocinador para me preparar para o concurso de Miss. E só você falou de clínica de estética, eu quero aproveitar e mandar um abraço para a Kátia Carvalho, que esteve aqui com a gente. Ela tem um senhor espaço de estética próximo à faculdade de medicina. Então, se vocês, é um local para dar aquele trato na autoestima. Espaço de estética Kátia Carvalho. Espaço Kátia Carvalho. Não percam esse coisa aí. Fazer uma publi de graça para a amiga aqui, ela né? É maravilhosa, adoro ela. Mas aí tá, beleza. Ô, Carol, e você já estava com o Rafael nessa época? Já estava com ele. E assim, o papel dele nesse momento, como foi isso assim que ele encarou toda essa maratona? O Rafa, ele é muito bonzinho, sabe? Nossa, e assim, ele curtiu comigo cada momento. Ele me apoiou, ele foi comigo escolher vestido, ele palpitava, até ele falava assim, amor, passarela, você vai andar o passo, você sobe na esteira e faz no 3.0, esse é o passo da passarela. Eu falei, oi? Ele era meu coordenador. Sabia de tudo, né? Eu colocava ele ficava assistindo. Eu ainda falei assim, ele já achou foi bom, né? Porque o tanto de mulher de biquíni que ele viu, ele assistiu Miss Brasil, Miss Universo, as Miss, tudo que tinha direito, ele ficava assistindo e depois eu ficava desfilando. Amor, tá bom? Tá assim? Ele foi maravilhoso.
maravilhoso. E ele, assim, ele sabia, o Rafael é o tipo de pessoa assim, tudo que é pra me fazer feliz, ele assina embaixo, sabe? É como todo relacionamento tem que ser, né? A pessoa, a mulher tem o sonho e o homem tem que estar ali bancando. E, assim, uma coisa que eu acho muito legal, que, assim, gente, além de ser amigo, eu sou amigo pessoal dela e do Rafael, e uma coisa, assim, que eu, assim, admiro muito, não só da dedicação que ele tem por você, mas também da gratidão que eu vejo sua com o apoio dele. Sabe, eu vi igual no seu casamento, que eu tive a oportunidade de filmar também, eu vi ali, assim, o amor e a cumplicidade que vocês têm um com o outro, sabe? E isso é uma coisa, assim, que pouca gente tem, sabe? Essa doação de um lado e a gratidão do outro. E isso devia ficar de ensinamento para muita gente. Você não acha? Você não concorda comigo? Com certeza. E assim, ele faz coisa que os amigos dele ficam assim, o quê? Rafael casou na igreja. Eu coloquei ele pra dançar a valsa da Bela e a Fé. Você tava no meu casamento. Eu sou testemunha. Gente, quem conhece o meu marido sabe o quanto que ele é sério, fechado, tímido. Sistemático. Ele dançou a valsa da Bela e a Fera. Quer mais o quê? Mas também você há de convir comigo que a valsa da Bela e a Fera é uma das mais bonitas que tem. Né? Eu sou suspeita, né? Mas assim, eu fico muito feliz assim, de ver, né, vocês dois, assim. E, Carol, a gente não tem um hábito aqui no Papa Mais, a gente entrar em certos aspectos pessoais da pessoa, porque tem coisas assim que acho que não convém a gente falar tudo. Mas assim, eu quero pedir permissão para você, para a gente só dar uma passada pelo que você passou. Sim. Né? Porque é engraçado, né? Como que quando a gente gosta da pessoa, a dor da pessoa vira a nossa dor também. E também eu, por motivos pessoais, acho que eu me identifiquei muito com isso também. Que foi, você passou, né, por um período... Eu não sei nem como colocar a palavra para isso. Uma coisa horrível que vocês passaram. Um luto, né? Não, é um luto, né? É um luto. E às vezes tem gente que não aguenta passar por isso. Mas eu não vou, não é interesse aqui a gente entrar em detalhes no que aconteceu e tudo. Mas assim, mas porque assim, o que eu quero de saber de você é o seguinte. Essa é uma experiência devastadora para qualquer pessoa que passa. Para o pai, mas em escala muito maior para a mãe, porque a mãe, além do sentimento ainda tem o dano físico também, o sentimento físico também. Como que você se vê hoje? Depois, é claro que ainda existe um processo, ainda tem um processo de recuperação, mas como que a Carol, mulher, está hoje, depois de ter passado por essa situação triste? Eu acho que não tem outra palavra. Então, aí a gente estava até, né? Foi até uma parte da minha vida, porque eu sou de postar tudo e até então eu sumi das redes sociais. O pessoal falou, o que aconteceu? Eu simplesmente sumi. Eu não vim dar satisfação do que aconteceu. Eu estava pronta para ir para o concurso de Miss, inclusive no dia que eu paguei a inscrição, eu estava muito esquisita mesmo. Por exemplo, eu tinha que fazer foto, eu tinha que fazer meus compromissos, coisas que eu amo fazer, igual eu tô aqui hoje, eu amo isso, adorando estar aqui. Chegava numa hora que eu não conseguia ir nos meus compromissos, mas era um cansaço, uma coisa horrível que me dava.
que eu achei que era falta de vitamina. Eu fiz reposição de vitamina. Achei até que era olho grande. Fui na igreja, pedi um pastor para me ungir, porque eu falei, eu tô muito em evidência. Isso acontece mesmo. Deve ser. Fui ver. Paguei. Aí uma amiga falando, você tá grávida, você tá grávida, você tá grávida. Eu falei, claro que não, você é doida. Eu tô tomando suplemento, eu tô treinando, eu não posso engravidar agora. Eu vou desfilar pra Miss Brasil das Américas em outubro. Isso foi em março, tá fazendo 1 ano. Aí ela virou e falou assim, aí beleza. Aí eu fiz um provador, tinha saído, assinei 3 contratos de parceria com CrossFit, com uma loja de roupa, e ia fazer umas publis para uma farmácia também. Aproveitei que eu tava ali na farmácia, fechando o contrato e tal, tava lá, teste de gravidez na promoção. Essa minha amiga colocou na minha cabeça esse negócio que eu tava grávida. Eu falei, vou fazer esse teste para ela me dar sossego. Eu tinha acabado de fazer o Pix da inscrição do Miss. Fui fazer o teste de gravidez. Bum! Positivo. E aí? Meu mundo caiu. Eu sempre imaginei assim, quando eu ficasse grávida, eu sou muito romântica, né? Eu gosto de tudo assim. Bem menininha. Da Disney. Eu sonhava em fazer uma caixinha com a roupinha de neném, o teste de gravidez, um sapatinho. Parabéns, papai! Eu só mandei um WhatsApp em letras garrafais. Amor, ferrou tudo, tô grávida. Chega o Rafael correndo lá em casa, todo feliz. Eu assim, não posso. Ele não pode por quê? Falei, eu vou desfilar. Ele, azar de desfile, pelo amor de Deus, vamos ter um filho. Eu falei, ai tá. Custei assimilar. Aí assimilei. Passou um tempo, a Carol Miss morreu, veio a Carol mãe. Amei aquilo tudo, tava curtindo e eu sempre soube que era uma menina, porque eu falei, pronto, já sou sênior mesmo, vou aposentar e vou cuidar da carreira da pequenininha que vem. E aí, beleza. Tava felizaça com a minha gestação, fiz o ultrassom. No primeiro ultrassom o médico falou, 80% de chance de ser menina. Eu falei, é 100, eu já sei que é menina. Pronto, né? Eu não tinha, você me perguntava qual que é o nome de menina. Eu falei, não tenho. Como assim não tem? Eu falei, não tenho. Eu tenho de menina porque eu sei que é uma menina. E aí, beleza. Com 26 semanas de gestação, eu fui fazer o morfológico de 2º semestre, que é um dos exames, né? O primeiro semestre que é o mais importante, que vê síndrome de Down, vê a síndrome. Tava tudo ok. O máximo que eu tinha era um riscozinho de pré-eclâmpsia por conta da idade, mas tudo bem, controlável. No segundo, a minha única preocupação, na hora que eu subi na mesa do médico, era os 20%, porque ele tinha falado que era 80% menina. Era 20% de ser menino. Nisso eu tava toda de cor-de-rosa, preparando para sair dele e comprar uma vaca, porque eu não tive, a minha ansiedade não me permite a revelação. Não dou conta disso. Aí, ia comprar uma fumaça cor-de-rosa, ia fazer... Ia estardalhaço. Pronto, né? Aí, o médico ficou esquisito, ficou calado. Aí ele falou assim, olha, a coluna do seu bebê não fechou. E por conta disso, a coluna não fechou, fica um espaço abaixo aqui atrás da cervical. E ela tem também um quadro de hidrocefalia. Hoje, com 26 semanas, a única coisa que eu te falo é fazer é correr para São Paulo, Belo Horizonte, procurar um especialista em medicina fetal, que você ainda pode fazer uma cirurgia intrauterina e costurar nesse dia. Tipo assim, arrumar essa coluninha dela para ela não perder os movimentos. Bom, meu mundo caiu. Parte 1. Fui para Belo Horizonte. Minha prima conseguiu o top dos top em medicina fetal. Isso foi numa sexta-feira. Na quarta-feira eu já estava em Belo Horizonte. Cheguei lá com o ultrassom aqui de Barbacena, o especialista, ele falou assim, eu não vou nem olhar seu ultrassom aqui não, eu vou fazer outro porque eu gosto de ver outros parâmetros. Nisso, ele só foi falando, ela tem isso, ela não desenvolveu isso, tem problema no rim, tem problema na bexiga, tem problema no seio, cheio de problema. Aí ele falou assim, o que te trouxe aqui foi um problema que é a mielomignocele.
que é quando a coluna não fecha. Porém, isso é apenas uma causa de algo que eu desconfio ser uma síndrome cromossômica. E é até bom a gente estar falando disso hoje, porque é algo que não é falado. Vários hospitais e vários médicos não souberam lidar com o problema da minha filha por não conhecer que é uma síndrome raríssima. E aí eu fiz um outro exame e comprovou, ela tinha síndrome do cromossomo 18, trissonomia 18, que é em vez de a gente tem que ter um par de cada cromossomo, tinham 3 do cromossomos do 18, que é conhecido como síndrome de Edwards. E até então, ela é dada como incompatível com a vida. Ele falou, seu bebê pode morrer a qualquer momento na sua barriga. Foi esse o diagnóstico que eu tive em Belo Horizonte. Quando eu comecei a aceitar a maternidade e ser feliz e me refazer para ser mãe, eu tive esse baque. Nossa. E aí ele falou, ela pode morrer a qualquer momento. E aí só tinha uma pessoa que podia fazer alguma coisa por mim. Era Deus. Eu entreguei para ele. Falei, Senhor, essa criança é sua, eu sou sua, a minha família é sua, que seja feita a sua vontade. Que haja menos sofrimento para todas as partes. E foi a única coisa que eu fiz. Foi esperar. Eu amei minha filha, a Helena, ela foi, registrada. Amei a Helena, lutei por ela. Aí no finalzinho a gente fez um exame ainda do coração, que era algo que era pior, que tirava a expectativa de vida. E aí o coraçãozinho dela estava reagindo, me deu muita esperança. Depois de tanta coisa horrível que eu ouvi, eu saí com o exame falando assim, normal, compatível, sem alteração. Todos os parâmetros normais, coisas que eu nunca tinha lido minha gestação inteira. Aí me deu muita esperança, sabe? Muita esperança. E aí eu falei assim, às vezes o milagre está sendo feito, né? E aí eu comecei a lutar por ela. E aí eu tentei ir para Belo Horizonte para poder marcar o parto lá, porque eu sabia que ela ia ter que sair da minha barriga e fazer diversas cirurgias. Eu cheguei no Hospital das Clínicas, o médico falou assim, sua filha tem síndrome de Edwards. Eu falei, eu sei. E você tá fazendo o que aqui? Eu falei, eu quero marcar meu parto aqui para ela sair e fazer a cirurgia que ela precisa. Aí ele cruzou os braços e falou assim, a gente não faz nada por criança com essa síndrome. Silvio, pelo amor de Deus, existe crianças com 19 anos com essa síndrome. É mesmo? Sim. A expectativa de vida é muito baixa, mas isso precisa ser falado. Os médicos precisam entender que não tem que desistir. O meu caso deu errado, ela morreu antes. Mas várias crianças morrem por conta de médicos como esse. Ele falou pra mim, você acha que o SUS vai tirar uma criança que tem expectativa de vida da fila para colocar a sua filha que vai morrer? Eu ouvi isso. Sinceramente, eu não sei, assim, eu não conhecia essa barbaridade que você está falando. Sim. E, assim, é muito bom você estar aqui para a gente poder falar isso para muita gente escutar. Às vezes tem gente que pode estar passando por isso nesse exato momento. E, gente, está aqui uma pessoa que viveu o que você deve estar vivendo agora e está dando o testemunho dela de que há esperança. Sim. Então, lute. E a gente vai procurar algum especialista nessa síndrome para trazer aqui para a gente conversar, para ter mais explicação, para entender Ótimo. O que é isso aqui. E lembrando que esse mês de março, é o mês das trissonomias. Ah, é? Dia 21 é comemorada a síndrome de Down, que é do cromossomo 21, e dia 18 foi a de Edwards,
E de 13 é de Patal também, que é parecida com a de Edwards. Uhum. Também são síndromes consideradas, com exceção da síndrome de Down, elas são consideradas incompatíveis com a vida. E por falta de conhecimento médico, muitas crianças morrem, muitos pais perdem seus filhos porque não busca. O que poderia ter acontecido? O médico falou, ela vai morrer a qualquer momento na sua barriga. Mas eu lutei, eu busquei, eu tentei, eu fiz a minha parte. Sim. Não foi a vontade de Deus, mas eu fiz a minha parte. E hoje, uma das coisas que me fortalece, eu faço parte de um grupo que é um Síndrome do Amor, em que eu converso diretamente com outras mães que estão passando por isso, sabe? Tem mãe que tá parindo lá na hora do parto, me manda mensagem, como é que foi? Eu falei, vai que vai dar certo. Então eu usei dessa minha dor um propósito para ajudar pessoas e para espalhar para o mundo o que é a síndrome de Edwards, porque a gente tem que ter mais conhecimento, sabe? A gente não pode aceitar nem só sobre isso, sobre qualquer coisa no ramo da medicina. A gente não pode simplesmente aceitar o médico falar não tem jeito. A gente não faz nada por um ser humano com isso. Poxa, eles juraram amor à profissão, eles juraram salvar vidas, e eles falaram assim, seu filho, não vou fazer nada pelo seu filho, porque vai tirar a vaga de outra criança. Por que outra criança é mais importante que a minha filha? Porque ela tem uma síndrome? E aí, sabe o que ele falou? Que eu era maluca, que eu falei assim, mas na internet tem várias crianças com essa síndrome fazendo 19 anos. Ah, mas isso aí é porcentagem mínima. Não interessa. E se fosse o filho dele? Ah, não, mas aí é diferente, né? Aí ele lutaria com unhas e dentes. Por que a minha filha não pode estar se 1% dá certo, por que a minha filha não pode estar dentro desse 1%? Exatamente. Então eu lutei, sabe? E mais uma vez a gente volta na Festa das Rosas, porque a minha despedida com ela foi tão... Minha vida é tão... Parece ter novela, né? Mas é tudo verdade, gente. A minha despedida com ela foi no desfile de Rainha das Rosas, passando a minha coroa. A minha última foto grávida sou eu tirando a minha coroa e colocando a coroa na barriga, porque eu falei, pronto, minha missão tá feita, agora eu vou viver por você. E coloquei a coroa na barriga. É a minha última foto. Acabou o desfile, passei a faixa, passei a coroa, coloquei um ponto final na minha vida em relação a isso, porque eu sabia que eu seria mãe de uma criança especial, né? Não teria tempo nem vontade para aquilo. Mas você estaria numa missão muito maior. Mas mesmo assim, eu aceitei de muito bom grado a missão que Deus me confiou. Como tudo na vida. Né? Como todas as perdas, eu perdi meus pais, perdi um irmão, e Deus me confiou essa missão, e eu tô aqui para alguma coisa maior. Eu vou usar minha dor para alguma coisa maior, sabe? Eu acho que eu não tô aqui só o rostinho bonito, só para ter a coroa de Miss guardada. Eu quero usar tudo isso para poder ajudar outras pessoas. E aí, nesse dia que eu passei a faixa, a coroa, eu cheguei em casa e minha bolsa estourou. Aí minha bolsa estourou, eu fui pro hospital, aí ela veio a óbito, e aí no outro dia eu ainda tive um parto normal. Eu ainda tive um parto normal de um bebê morto. É surreal. Mas assim, eu senti a mão de Deus a todo momento. Na hora que eu fiz a força para ela sair, tava eu, a minha cunhada, quer dizer, né? Ela foi casada com meu irmão falecido, que é uma pediatra excelente, e a minha outra cunhada, que eu amo também, participou desse momento muito importante comigo. Eu estava com as mulheres dos meus irmãos no quarto, e a hora que eu fiz a força, alguém segurou minha mão. Quando acabou, eu falei, quem apertou minha mão? Não tinha ninguém no quarto. Só tinha as duas que estavam na minha frente puxando o bebê. Se não era Deus, quem mais era? Então, assim, tudo isso me faz não desistir. Não é fácil. Não é fácil. Sabe, assim, não vou falar que eu não choro, que eu não tenho depressão, que eu tô na melhor fase da minha vida. Não vou falar, que é mentira. Mas o que me dá força é saber que Deus tem me usado para algum propósito maior. Hoje,
eu senti muita dificuldade na parte da alimentação, porque a minha filha não desenvolvia, mesmo tomando vitamina. Hoje eu eu sou nutricionista também e eu estou me especializando em saúde da mulher e em materno e infantil, para ajudar tentantes, né, mulheres que querem engravidar, mulheres que estão grávidas e logo após ir no puerpério, que é um período extremamente difícil com a alimentação. E qual é porque desculpa, porque assim, o puerpério é qual período assim? Depois que você tem um bebê, é o pós-parto. É o momento inicial, aquele período inicial. Acabou ali o parto, você tá com o nenenzinho. Então aquilo ali é muito louco, porque a mulher para de se cuidar. A mulher, né, você tá amamentando e você não dorme e é aquela loucura toda. Então, se ela não tiver uma alimentação bacana, nem o leite que ela vai entregar para a criança vai ser um leite que vai sustentar, né? Então, ela precisa ter uma alimentação extremamente, como se diz, forte. E assim, eu tenho muitas ideias, sabe? Muitas ideias nessa parte. Eu quero tanto trabalhar um projeto social em relação a síndromes raras, não só até o 18, as síndromes raras e a alimentação para mulher. A gente... Só quem passou por uma perda como essa é que entende, consegue ter uma noção, né, na verdade, do que você passou. É um dia de cada vez, muita terapia. Não fala não. Um dia de cada vez e muito Deus. Eu acho que o essencial... Sem ele a gente não faz nada, né? Você viu aqui, antes da gente começar, né, eu sempre gosto de fazer o nome da cruz, pedir o auxílio dele, porque tudo que você coloca ele no começo, no fim dá certo. Sim. Então, Carol, assim, a única coisa que eu tenho para te falar é que eu tenho muito orgulho de ser seu amigo. E você, assim, para quem não tem a oportunidade de te conhecer, como ainda bem eu tenho a oportunidade, não sabe o que está perdendo. Porque atrás desse rosto sorridente aqui, a gente tem muita dor. Tem muita bagagem. Mas, assim, é assim que a gente vive. É assim que a gente cresce. E eu me lembro, eu tenho um filho de 13 anos, eu lembro quando eu soube da gravidez dele, o meu padrinho, ele falou uma coisa muito, muito forte que me marcou naquela época e até hoje eu trago comigo. Que eu estava sem saber o que fazer e tudo. Ele só virou para mim e falou assim: meu afilhado, fica tranquilo. Se Deus deu o trabalho, é porque ele vai dar o pão também. Então, faz a sua parte que ele vai fazer a dele. E eu ia ser, e você hoje, com certeza, você está se tornando uma mulher muito mais forte do que você esperava ser um dia. Você pode ter certeza disso. Mas vamos falar de coisas... Vamos deixar agora, né, a parte triste para trás, né? Não para trás, porque ela sempre vai estar ali, mas assim, vamos dar uma aliviada no clima aqui, porque a gente está aqui também para falar coisas agradáveis. O Carol, é o seguinte, você participou, você chegou a participar de muitos concursos ou praticamente foi só o Rainha Sênior que você participou? Todos os das rosas. Você participou de todos os concursos? Comecei com Boneca Viva, galera de 1980, 1990, vai lembrar? Mas você não é de 80, não. 85.
Você é de 85? Eu sou de 82. Pois é. Ó, Quarentona, tem gente que Quarentona. festona pra nós aí, ó. Quarentona, gente. Esse ano tem festa pra nós. Enfim, né? Mudando de assunto. Esse chato esse assunto, né? Então. Não, já foi o tempo. Tá natural. Já foi o tempo em que a mulher quarentona era uma coisa negativa. Hoje não. A gente Hoje, tá só começando a vida. com certeza. A vida começa aos A 40. vida começando agora. Aí, até perdi o que eu tava falando. Você começou com boneca viva. Isso, boneca viva. Depois, brotinho das rosas, super broto das rosas e rainha normal. Sim. Então, assim, você passou por todos... Não, e o Rainha Sênior, né? Rainha sênior. E daqui a uns anos, rainha da melhor idade. Mas o importante é ser rainha. Lógico, Você não quem é pode- rainha nunca perde a majestade. Eu ia falar isso mesmo, eu ia falar isso. Porque a nossa... A gente precisa, antes de mais nada, Carol, tá bem conosco mesmo, com a gente mesmo. Com certeza. Então, assim, a gente tem que fazer igual você falou. Eu vou tentar e vou fazer, porque, assim, Fazendo ou não fazendo, vão te criticar do mesmo jeito. Exatamente. Então, E pelo eu sou menos, da teoria assim, o não eu já tenho. vou tentar... Se eu não fizer nada, eu vou continuar na mesmice. Se eu fizer e dar certo, pode dar muito bom ou pode continuar do jeito que tá. Então, deixa dar muito bom. Não, mas não tem porquê dar ruim. Porque é o seguinte, quando a gente faz as coisas com o coração, quando você se dedica a algo, o resultado vem. Então, assim, quando você é eleita Rainha das Rosas Sênior, foi o resultado de todo esse empenho que ninguém viu. Né? Porque todo mundo acha também que é aquela coisa assim, tem um concurso ali, vou lá desfilar e ganhou. Não, você mesmo falou ali que se não fosse, você assistiu vários vídeos de desfiles junto com o Rafa, vocês pegaram ali juntos e tudo. Eu tremi, viu? Eu tremi na passagem. E olha que aquilo ali não era a primeira vez que eu tava fazendo aquilo, não. Uhum. Eu tremi. Todo mundo fala que eu tava desfilando plena. Ninguém imagina que eu tava assim. O nervosismo que fica. De cima e embaixo. A boca, o sorriso da gente fica assim, ó. Parece que tá tremendo e que tá todo mundo vendo. E no vídeo eu tô assim. Parece que eu tô voando. Mas eu não tava, não. Eu tava nervosa. Eu imagino, porque assim... E isso é uma coisa que eu queria perguntar sobre essa sensação de estar desfilando, né? Porque eu imagino que passa coisa do tipo assim, será que eu vou... Nossa, eu tô com medo de tropeçar. Será que eu vou cair? Passa esse tipo de coisa na sua cabeça? Passa, e se eu cair? E quando aqueles jurados ficam olhando para você, a pior coisa que tem é a hora que você para na frente do jurado. Eles olham para você de cima e embaixo e ficam anotando no papelzinho. Você fica lá, pelo amor de Deus abençoado, pelo amor de Deus, me dá uma... Eu olhava para a cara deles, pelo amor de Deus, me dá uma nota boa, pelo amor de Deus. Você não sabe o que está na cabeça deles. Ele tá rindo para você, mas ele pode tá te ferrando, né? Então, assim... É complicado, não é fácil não, dá nervoso. E uma coisa assim, uma coisa que é muito legal também, que a gente não tem acesso e que gostaria de saber. E como que é assim os bastidores assim, o antes do início assim. Fica aquela coisa do tipo assim, cada um no seu canto, porque ele, querendo ou não, são todas concorrentes. Existe aquela disputa, a disputa ela é velada ou ela é tipo assim, uma coisa declarada mesmo, assim, nós estamos aqui para competir, assim, conta pra gente os bastidores. Vou me comprometer sim ou não? Aí aqui tem que falar a verdade. Então, o meu concurso, como era o primeiro, não teve nada assim, igual as meninas novinhas, né, a rainha oficial mesmo. Elas têm um monte de evento, então elas se encontram toda semana.
Mas assim, é impossível. Mulher, por natureza, a gente já nasce de fábrica com algo que chama competição embutido na gente. Não vem falar que nós somos tudo amiguinha, não, que não tem como ser. Você tá ali pra ganhar da outra. Aí, só que o nosso concurso, a gente não teve um encontro. A gente se viu, as candidatas se viram no dia das fotos oficiais, muito rapidinho, uma entrando, outra saindo, e no dia do ensaio, que foi na véspera. Até aí tava todo mundo legal com todo mundo, nananã, boa sorte amanhã e tal, beleza. Que ganha melhor. Que vença melhor. Nunca que vença eu. Todo mundo tava com isso na cabeça. Mentira. Ninguém tava torcendo pra coleguinha, todo mundo queria o título. Aí tá, até então, tinha até uma menina que a gente até tava assim, conversando mais e tal. Eu ganhei, nossa, eu virei inimiga mortal da menina. Eu virei inimiga mortal, de tipo assim, ela começou a falar mal de mim. Coisa que tipo assim, eu falei, gente, nós somos sênior, nós não somos criancinha pra ficar nessa... Tem que dar um exemplo, né? Pra ficar nessa coisa. Aí... foi uma coisa assim, a gente não, tipo, poucas vieram depois do desfile me dar parabéns, poucas, uma outra só, sabe, assim, que hoje eu, nem, não é de conversar, assim, mas assim, se eu encontrar a gente bate papo e tal, mas até inimiga teve, entendeu? Até inimiga saiu, mas no mais é normal, tipo assim, o restante foi normal, não virou nem amiga nem inimiga. Já as meninas desse ano, a vibe delas era outra. Elas fizeram amizade mesmo, sabe? Tanto é que elas fizeram vários encontros por conta delas. Eu participei. Então, eu senti uma leveza maior na vibe das meninas que participaram esse ano. Mas sempre tem, né? Sempre tem uma ou outra que fica revoltada. Sempre não gosta do resultado. Não gosta de perder. Quem que gosta de perder? Eu também ficaria. Eu acho que eu tava em depressão se eu tivesse perdido. Eu ia ficar muito triste, eu confesso, sabe? Não tem vergonha de falar, não. Eu entrei pra ganhar mesmo. E se eu ganhar... mas eu acho que esse sentimento, assim, eu vou entrar pra... É o mais legítimo que tem. Eu não tô aqui pra... representatividade. Não, né? Não tô. Tô pra representar? Tô pra falar, pra ganhar e falar pras outras mulheres. Não, você tá pra se representar. Sim, pra ganhar e representar as outras mulheres de 30, 50 anos e falar com elas, meninas, mulheres, vem pra cá que vocês é legal. Também podem. Desfilar, vocês também podem. Mas falar que eu vim só pra participar, isso daí não vem, não. Entendeu? Isso daí é mentira. Mas rola sim, rola essa coisa. E agora eu falei, no meu a gente não teve isso, porque a gente não conviveu. A gente se viu uma vez, sabe? Então não teve isso. Mas rola sim. Rola. E assim, histórias assim de bastidores, assim, tem alguma história legal, assim, alguma coisa assim que você fala assim, nossa, aconteceu, fui em tal lugar, aconteceu tal coisa? Não. Igual eu te falei, foi tudo muito rápido, sabe? Foi tudo muito rápido. Tem menos de 2 anos tudo isso. E o meu concurso foi o primeiro nessa categoria. Então, eu acho que nem os coordenadores, nem eles sabiam direito o que estava rolando, porque era tudo muito novo. Era um objeto de experiência, né? Tanto é que o segundo ano já foi assim, já tinha, as princesas ganharam faixa. No primeiro ano só eu ganhei, elas não ganharam faixa de princesa. Sabe? Então, assim, foi uma coisa... Eu acho que... Porque a tendência é melhorar mesmo, né? E eles estão arrasando. Cada ano a Festa das Rosas está ficando maravilhosa, cada vez melhor. O trabalho está sendo muito bem feito. E, assim, por exemplo, tá aperfeiçoando, né? Não, sim, a tendência é sempre... E tomare, né, queira que os próximos, os próximos prefeitos, porque isso é um projeto do prefeito atual, que os próximos prefeitos continuem. Não deixem morrer nessa categoria. Nem pode. Continue. O Rainha das Rosas tem 53 anos, se não me engano.
Agora, assim, essas categorias... 54, eu acho. Por aí. Essas categorias novas, né? É uma ideia dessa gestão atual. Então, que as próximas não deixam morrer, porque é uma coisa muito legal para a cidade e, tipo assim, valoriza todo mundo, sabe? E mulheres que tiveram um sonho igual hoje em dia. A inscrição é divulgada na internet, você vai lá e faz sua inscrição. Na minha época, você era escolhida. Não era qualquer uma, você era escolhida. Tipo assim, você não era quem queria. Você tinha que ser escolhido pelo Lions, pelo Rotary, pela Bar Flores, pelo CDL. Alguma instituição tinha que ir lá e te dar o nome dela para você representar. Você não simplesmente fazia uma inscrição. Fora que era caríssimo, aqueles vestidos camponesa. Então, isso tirava a oportunidade de muita gente. Tanto por questão financeira, como até por questão de conhecimento. De ficar sabendo de como que se inscrevia, né? A bem da verdade era, se seu pai não fosse influente na cidade, você não era chamado para desfilar. A verdade é essa. Resumindo, se teu pai não fosse influente, você não era chamado para desfilar. Essa era a verdade. E hoje não. Hoje o cenário mudou. Hoje todo mundo pode participar. Tanto que são feitas seletivas em todas as regiões da cidade. Para oficial, sim. Para a nossa categoria, não. Sim. Quem quiser, desfila. Tá. Não, mas assim, de qualquer forma, assim, essa democratização do concurso principal, vamos colocar assim, é muito importante, porque você dá oportunidade para todas as... Sim. Tipo assim, é mais democrático, né? Eles fazem seletivo na região. Nos bairros. Cidadezinha pertencente a Barbacena. Aí você tem a candidata de Senhora das Dores, de Pinheiro Grosso, do bairro João Paulo II, coisa que Aldemar. antigamente não tinha. Porque aí entra no negócio de realmente trazer uma identidade da cidade pro concurso. Porque é uma história de uma moradora da cidade, né? Sim. E não é porque é somente elitizadas que podem trazer essa história. Porque era uma coisa bem focada no... Era elitizado. Na coisa da cidade, né? E hoje é muito bacana. Que ele né, fica até meus parabéns para todo o pessoal da organização, porque está sendo feito um trabalho maravilhoso. Giovanni e o Alexandre, Isso. Que são assim, as cabeças, né? Tem toda a equipe, Isso. né? Juntamente com o Carlos Du. Tem que cumprimentar. A gente fez a cobertura em 2022 e, olha, eles estão convidados para vir aqui, eles vão vir aqui, eles precisam vir aqui, porque são pessoas que estão desenvolvendo, igual você falou, estão desenvolvendo um trabalho muito, muito importante na cidade. Hoje o barbacenense tem orgulho de ser barbacenense. Assim, voltou o glamour da festa. Sim. Né? Festa, Natal, todo o trabalho envolvido, a gente tem orgulho de falar que é daqui. Sim. Né? Aí o Natal é um caso. Não, como sempre tem que estar lá, né? Maria esse ano. É mesmo. Maria. Com certeza. Então, mas assim, Carol, deixa eu contar uma coisa. Já tem 1h14 que a gente tá aqui conversando. Quando o papo é bom, flui pra caramba, né? Mas, Carol, eu, assim, fico imaginando, assim, esses, assim, você, obviamente que daqui a algum tempo, né? Você já conversou a gente já conversou aqui offline aqui, que você não desistiu, né, da maternidade, né? E nem pode, né? Mas você vai ser a típica mãe de Miss? Vou. Tadinha da minha filha. Mas e se ela falar assim, mas mãe, eu não quero desfilar? Não, eu vou respeitar. Mas ela vai querer. Ela vai querer, né? A gente é o meio que a gente vive. Ela vai crescer dentro do...
Isso aqui não é um útero, isso aqui é uma produção de Rainha das Rosas. Sente. Rafa, sentiu o drama, hein? Mas assim, não, e assim, mas eu acho legal essa questão de querer passar o bastão, porque assim, afinal de contas, é uma história de família para contar lá na frente, né? De falar assim, nossa, ó, minha mãe foi rainha da Rosas 2023, eu fui rainha 2040, né? Então, assim, é uma coisa que realmente marca, é uma boa tradição de família também. Né? Quantas famílias aqui de Barbacena também não estão vivem essa... Às vezes eu penso assim, eu desfilando para a rainha da melhor idade e a minha filha desfilando para a rainha normal. Já pensou? As duas ganhando? Isso é muito chique. Vai ficar muito enjoada. Casa cheia de coroa. Nossa, não, já tem uma, né? Tem um monte, né? Porque tem alguns outros também que eu participei que não era daqui. Sim. Então, uns colecionam troféus. Outros colecionam coroas. Mas coroa é mais legal que troféu. Vamos... É mais bonito, né? Ok, porque como você mesmo falou, quem é rainha nunca perde a majestade. Né? Porque aquele ano, em 2023, a Carol Nunes, ela é a rainha daquele ano. Exatamente. Né? E sempre serei a primeira rainha sênior. Primeira. Isso é mesmo, né? Eu quero muito, quando eu estiver muito velhinha, que as pessoas lembrem disso. Sim, não, mas você foi realmente a primeira rainha. Aqui é uma coisa assim que tem que... É um marco histórico, né, na história do concurso. Por isso que não pode morrer a tradição, né? Jamais. Da família, não pode. Também não pode. Não, porque assim, a beleza da mulher, ela tende a se aprimorar com o tempo. Né? Ao contrário do que muitos acham, mas a beleza da mulher ela vai melhorando com o tempo. Não é igual hoje, com certeza você se prefere 1000 vezes hoje do que há tempos atrás, assim. E hoje em dia, né, gente, só fica velho quem quer, né? Não, hoje a qualidade de vida melhorou. Hoje a qualidade de vida, hoje o conhecimento que a gente tem sobre envelhecimento. Igual mesmo, desculpa... As técnicas estéticas, então... Sim. Lembrando que sempre operados por um profissional capacitado. E assim... E isso é muito importante, porque assim, igual você falou, né, que esse ano você vai completar 40 anos. Há pouco tempo atrás, nós estamos falando que há uns 20, vamos colocar 20 anos atrás, a mulher que falava assim, fulana é quarentona, já era aquela mulher que, fim de carreira ali, uma mulher de 50, 60 anos já era vovozinha de cabelo branco. E hoje não, hoje você vê que tem mulheres de 60 anos que são super jovens. E tem mulher de 40 anos iniciando curso superior, especialização. Não, e não pode parar mesmo, não. Tem que manter aí porque assim, a juventude está dentro da gente. Com certeza. A juventude está dentro da gente. Então, a gente não pode perder isso. Carol, é o seguinte... Tá muito bom o nosso papo, nós já tem 1h20, quase 1h20 que a gente está conversando, e ainda tem muita coisa para a gente falar, mas assim, eu gosto de não falar tudo, não guardar tudo. Então, assim, já está convidada para voltar outras vezes aqui, mesmo porque eu tenho certeza que nós vamos ter novidades da Carol aqui no canal muito em breve. Oba. Mas eu não vou contar agora não, que depois isso ainda vai ser conversado ainda. Mas você já está convidado para vir quantas vezes você quiser, sempre que você quiser, as portas estão abertas para você. E eu quero que você tenha a gente do canal como seus parceiros, como pessoas para te apoiar, sempre que a gente puder apoiar você, nós vamos apoiar. E eu quero
fazer uma brincadeira. Eu costumo fazer 2 brincadeiras aqui no final para a gente descontrair. A primeira é escolher entre cerveja, café ou vinho. Café. E outra. Viciadíssima. Se eu não tomar um café de manhã, não existe bom dia sem café. Não existe? Não. Nossa, então pronto, café. Agora, eu já sei, pelo menos uma parte, 1/3 dessa resposta que eu já sei. Mas é o seguinte, você precisa escolher, você vai imaginar o cenário. Imagina o seguinte cenário. Você precisa escolher um local perfeito, a refeição perfeita e a companhia perfeita. Bom, Castelo das Princesas na Disney com o Rafael. Poxa, refeição. Não, lá tem uma refeição lá do local lá. Lasanha. Por que não? Lasanha na Disney. Então, o seu cenário perfeito é um jantar no Castelo das Princesas, no Castelo da Disney, com o maridão comendo lasanha. Cara, que rolê, esse rolê é completamente aleatório. Você consegue entender aleatório? Eu consigo imaginar as coisas que eu quero. Não, é o seu sonho. É o seu sonho. Tem mais que fazer isso mesmo. É isso aí. Ô, Carol, assim, olha, eu adorei quando você aceitou o convite, porque pela nossa amizade, por tudo que a gente, né, a gente tem convivido nesses anos aí. E o seu nome, desde que eu estreiei o podcast, já era um nome que já estava na lista para vir, porque, como eu te falei, esse é um espaço para a gente contar histórias, as mais diversas possíveis. E a sua história está com certeza gravada na nossa página de histórias do programa e do canal também. Então, assim, eu tenho que te agradecer muito por você ter vindo. Eu tenho que te agradecer pela sua amizade, pelo seu apoio. Você é uma amiga que nós vamos, com certeza, pro resto da vida aí, seguir juntos aí. E, assim, Carol, essa câmera aqui, ela é sua. Eu vou abrir ela para você agora e você manda um recado para quem está nos assistindo, para os seus amigos, para os seus familiares, para o maridão, para quem você quiser. Tá contigo. Então, primeiramente, agradecer demais a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho de mim, né? De momentos bons que eu vivi, de momentos trágicos também, que a gente na vida é isso, são altos e baixos. E agradecer a todos que acompanharam, falar que foi um enorme prazer, Silvio. Silvio é uma pessoa tão especial que ele, só para começar, ele gravou meu casamento, que foi, né, o momento dia mais feliz da minha vida. E é isso, e agradecer a todos vocês, falar para vocês continuarem acompanhando o canal aqui. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, conhecido um pouquinho de mim. Me sigam lá no Instagram, Carol Nunes Capucci, para vocês continuarem acompanhando as minhas novas aventuras. E é isso. Deixar um grande abraço, uma ótima noite e meu muito obrigada. Carol, eu é que tenho que agradecer você ter vindo. E assim, gente, o Instagram da Carol vai estar na descrição do vídeo, então não se preocupe, vai estar lá o @ dela para vocês seguirem. E quero pedir, mas a gente sempre pede, né, para vocês curtirem, comentar, compartilhar, se inscreverem aqui no canal, porque isso faz o nosso trabalho chegar cada vez mais longe, né, Carol? E agradecer a todos pela presença, agradecer também Papai do Céu por nos dar a capacidade de estar fazendo esse trabalho, cada dia melhorando, né, um pouquinho mais. E, gente, muito obrigado mais uma vez. Quinta-feira a gente se vê com um papo a mais para vocês. E eu quero dizer, Carol, muito obrigado. Dá um abração no Rafael lá por mim. E a gente
vai sempre estar juntos aí, porque a amizade é isso, né? Com certeza. É isso aí, gente. Um beijo para vocês, um abraço, fiquem com Deus. Quinta-feira, 20 horas, estaremos aqui para bater um papo a mais com vocês. Tchauzinho, fiquem com Deus e vamos que vamos.